uma coisa que nos ajuda, porque a careca, né, a pele, ela reluz muito mais do que o cabelo. Então, ó, cabeça brilhante, isso já é uma analogia muito legal e às vezes o pessoal brinca comigo, né? Porque eu trabalho com criatividade, criando roteiros e tal. Quando eu crio alguma coisa, o pessoal gosta, fala, nossa, mente brilhante do Luciano Luna. Então é uma coisa até que tem, que ajuda a reforçar a questão da inteligência que você comentou, né? E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Como a gente costuma falar, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei qual horário que você escolheu para assistir o programa, então sejam bem-vindos a mais um encontro de Coisas de Careca. Eu sou o Mamba e estamos hoje no programa número 15 de Coisas de Careca, o último programa com convidado dessa temporada. A semana que vem a gente vai ter um resumo, trazendo as dicas mais importantes, os conselhos, as coisas mais importantes realmente que a gente conseguiu captar nesses primeiros 15 programas de Coisas de Careca, com todos os convidados que estiveram por aqui. Mas hoje temos um convidado muito especial, um amigo que trabalha com cinema, um amigo que trabalha com roteirização, um amigo que tem coisas muito legais para compartilhar com a gente e que ainda é careca igual que eu. Mas antes de falar dele, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês por estar aqui e convidá-los a se inscrever no nosso canal Fala Mamba, esse canal onde você, a parte de encontrar Coisas de Careca na sua primeira temporada, você vai poder acompanhar também nosso programa Fala Como Mamba, aquele programa destinado a empresários que estão procurando novas conexões, novos clientes e que estão na procura de crescer na região e que chegam para conversar com o Mamba e contar sobre seu negócio, sobre seus diferenciais e procurar novas conexões. Então, no canal Fala Mamba no YouTube, você encontra esses dois tipos de conteúdo. E também eu quero agradecer ao estúdio da Mamba, produtora audiovisual, onde a gente grava os dois podcasts que eu falei para vocês. Está localizado aqui na cidade de Salto, no interior de São Paulo, com toda a estrutura pronta para atender podcast, videocast, reuniões de trabalho, videoaulas, tudo o que você precise de criação de conteúdo, esse estúdio está pronto para atender, inclusive com convidados que não estão sentados aqui na mesa, como é o caso hoje do nosso convidado Luciano Luna, que ele está em São Caetano, mas está também aqui diretamente no nosso estúdio, na Mamba Produtora Audiovisual, empresa focada em produção de vídeos corporativos e para redes sociais empresariais. Muito bom, agora sim, a palavra é sua, Luciano Luna, roteirista, grande amigo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui, prestigiando o nosso programa e trazendo muito conteúdo, sem dúvida. Muito obrigado pelo convite, Carlos Mamba, meu amigo, valeu pela honra aí de estar no seu podcast, que eu gosto muito, sou fã do Coisa de Careca, e estou aqui hoje como seu último convidado desta temporada. É uma grande honra estar aqui com você. Obrigado mesmo pelo convite, viu? Por que será que você é fã do Coisas de Careca? Eu acho que é porque rola uma identificação, né? O que me falta só é aí que vocês têm no logo, mas de O resto chapeuzinho assim, né? estamos juntos nas alegrias e nas dores de ter essa falta de pelugem, né, na nossa cabeça. É isso aí. Você trabalha com cinema e a gente vai falar de várias coisas aqui, mas sem dar spoiler, né? A gente estava brincando, inclusive, antes sobre a questão de dar spoiler. É muito chato. Já aconteceu com você levar. Vamos formular melhor a pergunta. Qual foi o pior spoiler que você já levou na sua vida? Olha, Mamba, essa pergunta até dói de responder. Eu gosto muito de Harry Potter, né? E estava lendo os livros enquanto estava saindo os filmes. Só assisti ao filme depois de terminar de ler o livro, enfim. E fui assistir a uma entrevista da J.K. Rowling, que ela ia falar sobre o novo filme, enfim. Eu entrei no espaço, uma entrevista online, enfim. E aí o pessoal estava escrevendo, colocou num comentário gigante assim, o personagem que morria naquele livro, né, naquele filme que estava sendo lançado. E eu não tinha terminado de ler o livro ainda. E eu fiquei indignado em saber.
o personagem que ia morrer antes. Então esse foi o que mais me doeu. Nem vou contar, porque vai Mas, que alguém ainda tá nesse processo, né? exatamente. Mas isso aí é maldade, né? Isso Maldade aí total. Eu acho é um absurdo. sacanagem. É porque, cara, como que você vai e coloca aí o assassino é o maiordomo? Pronto, acabou. Né? É, O- perde total a Exatamente. graça, né? Minha esposa discorda. Ela acha que o interessante é você saber como isso aconteceu, mas ela não liga de receber spoiler. Eu ligo bastante, então não façam isso comigo. Eu não farei isso com ninguém também. Beleza. E aí, falando sobre famosos, sobre personagens, a gente sempre traz essa coisa de careca, alguns famosos que têm a ver com o tópico do dia. Então, o Luiz vai compartilhar aí com a gente uma imagem que tem alguns caras que eles têm uma coisa em comum com a gente, que eles são carecas. Mas eles têm algumas coisas em comum entre eles. Né? De 6 caras aí, 3 são vilões, 2 são do bem e um é meio termo, né? Começa como ruim, começa como malvado, favorito, depois vira um grande pai, amigo de todo mundo. Mas, cara, o que você pode falar desses personagens aí, um cara que gosta tanto de cinema como você? Sim, meu, muito legal essa imagem que vocês colocaram aí. Tem personagens muito interessantes, né? Muito complexos. E é o que você comentou mesmo, né? Tem o Careca, ele traz esse ar mais sisudo, e pode ver que até os do bem, né? Como você comentou, eles têm essa cara mais séria, né? Então eles são do bem, mas são meio mal encarados também, né? O próprio Nick Ó, Fury ali, ele tem um se um tapa-olho, né? Não é um cara que alienígena, você chega do é, nada, né? se um alienígena aparece aqui e vê essa imagem e não sabe quem que são, ele acha que todos são maus, né? Todos são maus. Ele acha que até o professor Xavier ali, que nunca fez nada de ruim para ninguém, né? Pelo menos até onde eu vi, ele olha e fala: eu não sei se eu vou conversar com esse cara, não. Ele tá ali, mas, né, na cadeira de rodas e tal, mas não parece muito inofensivo, não. Acho que é melhor não mexer. Então tem esse ar, né? O cinema traz esse peso. E a gente é tão legal, né, Mamba? A gente é tão sorridente. Não sei por que tem esse preconceito com os carecas, né? Tem alguns personagens que são mais amigáveis aí, que por exemplo, Homer Simpson, a gente comentou também, né? Ele é um personagem meio atrapalhado, mas tem boas intenções, né? E ele é careca, também representa a nossa classe aí. Mas é curioso, né? O Voldemort também a gente pode notar que ele tem uma questão no Harry Potter, no universo do Harry Potter, tem poucos, senão ele é o único careca, e o vilão mora aí da série, né? E tem a característica também de cobra, que até tá no seu logo, né, Mamba? Também tem essa relação aí com você. E Exatamente. talvez por isso que ele não tem pelo, né? Que a cobra também não tem. Então, criaram ele dessa forma, né? Então, ele traz essa característica. É curioso ver como o cinema mostra os carecas. E tem outra questão também, né? Não é só o fato de ser vilão, né? Sino também que tem que ser forte, né? O Careca, tem outros personagens que não estão colocados aqui hoje, por exemplo, mas o Vin Diesel, por exemplo, né? Ele pode ser até o cara bom na saga de Velozes e Furiosos, né? E o The Rock também, né? Que ele aparece em filmes até de comédia, né? Mas eles têm que ser grandes e Sim. fortes, né? É bad boy, né? Aquela coisa, mesmo que seja do bem, o bad boy traz o termo mal ali, né? Cara de mal, mas até pode fazer coisas boas, né? Tem algumas pequenas exceções, né? Por exemplo, o Yoda é um careca ali que é um sábio, né? E é pequeno, franzino, mas são poucas exceções. Os Minions mesmo, né? Muitos deles são carecas, mas eles são personagens bem mais lúdicos. Então tem algumas exceções, mas no geral sim, tem esse olhar de ter que ser forte, tem toda essa característica aí do careca. Talvez porque aqui a gente já mostra uma é, parte do corpo, né? E aí ele fala, vamos deixar eles fortes em outros lugares também, né? Para não ficar só Exatamente. na careca. Agora, antes de Sabe uma começar coisa a falar um pouco mais, pode que me falar. veio rapidinho, só uma coisa que isso é cultural também, até cinema hollywoodiano traz um pouco isso. Mas a gente vê aqui no Brasil, em novelas, tal, até muda um pouquinho. E até eu pesquisei antes alguns personagens carecas para ver, e eu achei legal também trazer uma questão até social e que às vezes a gente é importante citar,
que em novelas, assim, trazem muitos personagens femininas carecas, muito por conta da questão do câncer também, de como é que a gente tem muito a ver com resiliência e tal. Então, quando vai para a mulher, é um viés completamente diferente. Tem até exceções, né, de personagens que por escolha, né, ficam carecas e tudo bem, mas tem muito essa pegada, né? E aí tem um personagem que não está aí nessa tela, mas que ele é famosíssimo, que une tudo isso, que é o Walter White, né? Que tem a questão do câncer e que tem a questão da maldade também. Ele tinha cabelo, quando ele corta, quando ele raspa o cabelo e fica careca, também coincide com essa parte dele ficando cada vez mais maldoso. Olha como tem esse viés Exatamente, mesmo, né? né? Das histórias. É uma série como The Breaking Bad, né? Que é muito forte no conteúdo de todos os tipos que vão apresentando lá, né? Tem questão de família, tem questão de violência, tem questão de drogas, tem questão de muita coisa, mas é verdade aquilo que você falou. A transformação do personagem é, tem como um elemento criativo a questão do câncer para virar careca e assim ficar mais maldoso, né? Porque ele com cabelo, cara, ele é muito fofo, né? Não daria para É deixar aquela ele cara de sem cabelo professor e fazer mesmo. as coisas que ele faz, né? É professor, Professor exatamente. de E química. agora, sem cabelo é outra coisa, né? E como Exatamente. que Outro foi? filme que me veio tem dois carecas, que é o Matrix, né? O Matrix tem o Morpheus, que é o careca que é do bem, e tem o Traidor, esqueci o nome do personagem, mas que ele é careca, tem uma barbichinha também. Acho que careca com barbicha também acaba dando um ar até mais de maldade, porque o Morpheus não tem barba, e é do bem, e esse outro aí é o Traidor da equipe lá do Matrix, né? Engraçado. Inclusive, conversando aqui com as pessoas que já passaram por aqui, eles falaram em algum momento, né, que a barba no careca vira como uma maquiagem para o homem, né? Porque você como que procura um equilíbrio, né? Não tem mais aqui em cima, então vou colocar alguma coisa aqui embaixo para dar um equilíbrio, né? E não ficar como uma bola de sinuca, né? Branca, oscilada, né? Exatamente. Muito isso. Fica uma bola de sinuca, um ovo, né? Tem até personagem que é inspirado nisso. Mas você me fez lembrar até de um personagem clássico do Chaves, eu não sei se é Chaves ou Chapolin, que ele até faz um quadro e depois vira, né? Para barba virar a cabeça, acho que é Cabelo, do, né? do seu barriga, do seu madruga, sei lá. Então é isso, é uma forma de disfarçar um pouquinho, né? E não ficar todo pelado, né? E agora vamos falar um pouquinho de esse processo de enfrentar a calvície ou de aceitar a calvície em você. Como que começou? Quando começou? É uma questão mais genética? É uma questão mais só em você? Como que está sendo esse caminhar para um final que a gente fala, né? De cabeça brilhante. Olha, Mamba, eu ganhei na loteria na minha família, viu? Porque meu pai é cabeludo pra caramba, meu pai é falecido já, mas sempre foi cabeludo, faleceu com 53 anos e, olha, uma cabeleira invejável. Meus irmãos também têm cabelo pra caramba e eu fui o sorteado ali. Aos 20 e poucos anos, estava na faculdade e trabalhando ao mesmo tempo, sempre me cobrei muito e acho que esse processo, esse estresse que eu vivenciei na época fez com que meu cabelo começasse a cair. Com os 25, deixei o cabelo crescer um pouquinho, fiz um rabinho de cavalo, e eu sabia ali que seria a despedida do meu cabelo, porque depois disso eu passei a raspar, né? Até brinquei aqui nos bastidores com vocês antes que nem tô tão careca hoje, devia ter raspado para ficar mais careca, mas o Mamba me trouxe para a realidade e falou: Luciano, fica tranquilo, você tá bem careca, né? Não é Pode porque ficar você não tranquilo, raspou que amigo. você não nos representa. Eu tô sossegado. Assim, o caminho tá aqui. Mas assim, hoje a gente raspa, até porque, sinceramente, assim, deixar é pior do que raspar, né? Quando você raspa, fica até mais interessante, né? Quando a gente assume a careca, eu acho que é mais legal. Então, no começo, relutei um pouquinho, mas nunca foi uma grande dor, não. Assumir a careca e vambora, né? A gente, na lábia e em outras características, compensa aí se é que é um problema, né? No começo a gente acha que depois vê até que é uma característica, uma coisa legal ser careca, né, mano? Exatamente, a gente tem que assumir. Muita coisa foi falada aqui nos episódios anteriores sobre isso, né? Sobre autoestima, sobre aceitação, sobre assumir as coisas e sobre que não seja, né, um motivo de tristeza. Semana passada, no episódio anterior,
a gente conversou desse tópico que você trouxe relacionado com câncer. Até mando um abraço para ele, que esteve aqui com a gente. A gente trouxe o personagem de Walter White aqui para a conversa inicial. Trouxe também aquela história daquela novela Da antiga Carolina brasileira, Dickmann, onde a né? menina, exatamente, onde a menina raspa o cabelo lá por conta do câncer. E aí sim, os problemas são outros, né? Os Sim, problemas de exatamente. saúde são outros. Então, virar O nosso é careca tranquilo, é. não deveria. Agora, tudo bem, né? Que cada um é cada um e cada pessoa tem uma experiência. Mas a gente quer trazer Sim. aqui a ideia de sentir-se confortável e aceitar que você é careca e que não tem mais nada que fazer. Agora, pode fazer alguma coisa? Pode. Se você tem os recursos, conhece como fazer, tem a possibilidade de fazer, vai lá e tenta fazer um implante, faz um tratamento diferente. Mas se não dá certo, tá tudo bem. Né? No final de contas, é cabelo só. Né? Não tem mais nada. Exatamente, Mamba. E até porque, se você quiser ir para o lado do entretenimento aí, temos muitos vilões para serem interpretados, né? As histórias precisam de vilões, então você, sendo careca, tem uma chance maior até de pegar esse papel. Então aproveite esta dádiva e se joga, né? Aceita que dói Exatamente. menos. E Mas não, como você falou, se você quiser, também faz implante. Cada um tem a sua relação com ficar careca, né? não, e não só essa questão de vilão, né? Muitos carecas são considerados pessoas de muita inteligência, né? O professor Chaves Xavier, que está aí na imagem também, né? Ele é, cara, é Exatamente. uma eminência, né? Ele é o professor, ele é o cara lá, né? Ele que domina aí os caras poderosos estão todos sob ele, né? Então, é uma questão que é até de prestígio. Vamos lá, carecas, fiquem felizes, tranquilos de ser carecas e está tudo certo. Até porque, mano, tem uma coisa que nos ajuda, porque a careca, né, a pele, ela reluz muito mais do que o cabelo. Então, ó, cabeça brilhante, isso já é uma analogia muito legal e às vezes o pessoal brinca comigo, né, porque eu trabalho com criatividade, criando roteiros e tal. Quando eu crio alguma coisa, o pessoal gosta, fala, ah, nossa, mente brilhante, do Luciano Luna. Então, é uma coisa até que tem, que ajuda a reforçar a questão da inteligência que você comentou, né? Exatamente. Agora, falando da criatividade do seu trabalho, nos conta um pouquinho. O que o Luciano Luna faz? Obrigado pela pergunta, Mamba. Eu uso esta mente brilhante aqui, não só fisicamente, tentando trazer um pouco da minha criatividade para ajudar empresas a construir melhor as suas histórias. E isso de uma maneira muito ampla, né? Quando eu falo em roteiro, muita gente remete a vídeos, né? Que é uma coisa que a gente tem muita conexão aí, fazer vídeos para contar histórias, e aí precisa muitas vezes de um roteiro, né? Você também trabalha com isso sabe o quanto o roteiro é importante para um processo. Mas eu ampliei um pouco esse olhar das histórias e crio roteiros também para palestras, apresentações comerciais, cursos, treinamentos, enfim, tudo que é roteirizado é melhor contado. Às vezes as pessoas, empresas têm um conteúdo super interessante, super técnico, mas falta tempero, né? Falta ludicidade, falta esse envolvimento que um bom roteiro pode trazer. Então, eu trabalho muito nesse sentido. E a minha empresa hoje se chama Autoconhecinema, que eu uno o autoconhecimento com o cinema também, trago as referências do cinema, as boas histórias para impactar pessoas, para fazer treinamentos, rodas de conversas em empresas. Então, eu uso histórias de diversas maneiras, né? Ajudando a contar histórias das empresas e também contar histórias para as equipes, para impactar, desenvolver as equipes. Esse é o meu trabalho hoje. Muito legal. E nessa criatividade, já aconteceu para você pedirem para criar algum personagem diferente? Você tem que colocar pessoas para contar essas histórias. O que você leva em consideração quando você vai criar uma pessoa para falar alguma coisa? Olha, Mamba, eu confesso a você que eu não tenho um olhar tão físico para essa criação do personagem, né? Então, por exemplo, eu nunca conscientemente criei um personagem careca ou cabeludo, ou forte ou fraco por alguma característica. O que eu gosto muito é de pensar nos nomes de uma maneira lúdica, de uma maneira que tenha um significado, né? Então, falando um pouco do Beni, que a gente se conheceu nessa rede de network, né? Muitos dos nossos Sim. ouvintes aí, tenho certeza que conhecem
do que eu estou falando, eu faço também um trabalho de educação lá, de conteúdos, para ensinar os membros a falar sobre networking. E eu criei alguns personagens. Então tem o Joselito Neto, que ele é sem noção, inspirado no personagem Joselito, né? Neto porque é networking, né? Aí tem a Elisa Networker, que ela é vitimista. Ela é Elisa, então por isso que eu criei Elisa Net. Aí tem a prima dela que é Ivo Networker, mesmo sobrenome, prima, mas ela é muito mais performática. Tem o Tim, que é um cara tímido, né? Mas ele performa muito bem, e aí ele virou o Power Team, que é um termo que a gente usa nessa rede também. Então eu gosto muito Isso. de brincar com os nomes e trazer significado. Agora, a questão física não é algo que eu olho tanto, né? Então, eu acho que é perfil de escritor também, de roteirista. Tem alguns que vão mais para esse lado físico e eu gosto mais de trazer o comportamento na minha descrição de personagem. Muito legal. Você acha que alguns desses personagens se veem mais refletidos numa característica física, independentemente do que você acha pelo olhar do público? Se você tivesse que pedir para eles colocar algumas características, como que é esse relacionamento com o público? Porque eu lembro que quando eu era criança, eu escutava lá na Bolívia algumas radionovelas. A minha avó colocava o rádio dela e ela colocava radionovelas. E a gente não sabia nada sobre a pessoa, sobre a aparência física. E tinha que imaginar. Acontece muito quando você lê um livro, né? Então, depois levar um livro para a tela, por exemplo. Como que é esse entendimento do público e criação da imagem a partir de um conteúdo? É muito legal essa pergunta, Mama, porque uma das coisas que eu mais gosto do roteiro e de criar histórias, primeiro escritas, né, é essa imaginação, né? Primeiro a gente imagina e depois a gente leva isso para um outro lugar. E é muito difícil você atender essa expectativa. Então, já falamos de Harry Potter aqui, para trazer um exemplo que todo mundo conhece. Os livros fizeram muito sucesso até antes dos filmes. Então, havia uma expectativa, por exemplo, do raio onde seria na cabeça do Harry Potter. E as pessoas ficaram meio frustradas de ter sido meio pro lado, porque achavam que o raio era no centro da cabeça do Harry Potter. Mas em nenhum momento isso foi escrito. Foi escrito que ele tinha uma cicatriz em forma de raio na testa, só. E aí ele até atrás, né, do cabelo e tal, uma coisa meio escondida. E que foi trazido para o filme, e depois o pessoal aceitou, hoje é tranquilo, mas no começo gerou isso. Então, para atender essa expectativa de imaginação é algo complexo mesmo, né? Então a produção tem um papel muito importante aí de tentar trazer para um lugar que as pessoas vão sentir identificação, né? Com os personagens quando eles são trazidos aqui da imaginação para uma realidade. É muito legal isso aí, porque tem muitas adaptações, né, de quadrinhos que vão para série ou para cinema, de livros, como se você citou o Harry Potter. Eu lembro que uma das grandes decepções pessoais, gente, para mim, eu não gostei de uma das adaptações do livro Drácula de Bram Stoker, que virou um filme, mas eu tinha terminado de ler, na verdade o filme já tinha saído e eu fiz questão de ler o livro primeiro. E era um baita livro, né? Tinha quase 2.000 páginas, era um livro gigantesco. E eu li o livro e depois fui assistir o filme. Pô, e não gostei. Não gostei porque tinha algumas coisas que para mim não deveriam ser feitas assim. Mas é uma questão muito da minha percepção. Então, aí, como que é o trabalho do roteirista perante essa exigência? Porque você vai apresentar um roteiro para uma empresa e dentro dessa empresa não vai ser uma pessoa que vai decidir se está bom ou não. Vão ser várias. Como que lidar com aquela crítica que às vezes pode inclusive ser uma crítica com total desconhecimento e baseada só Sim, no subjetivo? Como que é? é, é complexo e até hoje, como eu trabalho com isso, estudei, eu defendo os roteiristas, porque são bichos diferentes, eu costumo dizer, né? Um livro, uma peça de teatro e um filme, ou até uma palestra, uma apresentação para uma empresa, cada um tem a sua estrutura, eu trago muitos dos insights de uma estrutura de cinema, de filme, para os trabalhos que eu faço para as empresas, mas mesmo assim são objetivos diferentes, questões diferentes que precisam ser consideradas ali, né?
Então, quando há uma adaptação, e você comentou do Drácula, eu lembrei de uma situação, a minha esposa gosta muito de ler e tinha lido o Iluminado, do Stephen King, e a gente foi assistir ao Iluminado do Kubrick, que é um filmaço. Ela já tinha visto há muito tempo, e eu sou fã de Kubrick também, só que eu não li o livro. Ela odiou o filme quando ela viu de novo, depois de ter lido o livro, por causa dessa questão da adaptação. E eu conversei com ela algumas coisas, trazendo meu olhar que, cara, é muito difícil, porque o livro ele traz elementos, traz questões ali, que se você for se aprofundar, vira um filme de 4 horas. E precisa ter, tem uma linha de raciocínio que um filme precisa trazer. Por outro lado, ela me comentou coisas que realmente eram desnecessárias mudar e que ficariam muito boas no cinema, no filme, né? Então são escolhas. Quando a gente vai fazer um roteiro, tem muito, eu acho que da vaidade também do roteirista de colocar o seu tempero, não pegar exatamente como vem do livro. E às vezes aí pode falhar pelo excesso, né? Então eu vejo os dois lados. Tem algumas falhas, mas tem coisas que, cara, não dá para trazer. Senão você não tem uma linha só de história. O livro ele vai para vários caminhos, né? E consegue trazer tudo isso depois para um contexto. O filme se perde se ele fizer isso. É uma questão que a gente precisa, né, aprender, e incluo nesse grupo de pessoas que precisam aprender, isso é aquilo que você falou. Uma coisa é um livro, outra coisa é um filme. Ele é uma adaptação. E por isso que é diferente, né? E que tem a intervenção do roteirista, do diretor, em muitos casos até dos atores, né? Tem muitas cenas de filmes que viraram Nossa Senhora ícones que não estavam nem no roteiro, nem no livro. Eu lembro, por exemplo, do filme o Exorcista, que está para sair uma nova versão, nesse tempo vai sair, mas eu lembro daquele antigo. Uhum. Ele também está baseado num livro. E tem coisas diferentes do livro que chegaram no filme. Mas tem, por exemplo, duas cenas que são, para mim, muito marcantes nessa questão do improviso dos atores, que são uma cena numa reação do padre Carras, né, que é o principal protagonista, quando ele é agredido pela menina, que ele não estava esperando esse tipo de agressão no filme. E a reação dele foi tão natural, tão estranha, que no final ficou e falou, não, vai ficar aqui, porque, pô, a cara que você fez nessa hora, cara, não tem preço, nem você treinando um ano inteiro você consegue. E teve no final do filme, outra das cenas, com outro dos padres, né, que ele não conseguia interpretar a cena, ele estava travado, e o diretor foi lá, pegou ele, deu um tapa na cara dele e mandou ele para o platô. E ele entrou na cena com o choque de ter levado um tapa do diretor, e a cena ficou fantástica, né? Então tem todas essas coisas e o pessoal precisa entender que são públicos diferentes e que são coisas diferentes, né? Mas o desafio para o roteirista respeitar tudo aquilo que está plasmado no livro e levar para outro cenário também é muito grande, né? Concordo com você, Mamba. Eu acho que a grande palavra é essa, é o respeito à obra, cara. Porque imagina você adaptar uma obra do Stephen King, precisa ter um respeito muito grande. O problema é que foi o Stanley Kubrick, que é um cara também muito São dois respeitado, e que também, monstros, né, né? tinha dois monstros, então cada um colocou a sua pitada ali. Mas, de fato, respeito, acho que é a palavra. Respeitar aquela obra, e sim, alguns elementos vão ser diferentes, e isso até, principalmente o próprio autor do livro, precisa desapegar, precisa saber que são é, estruturas diferentes. E aí, para ser um bom filme, precisa fazer escolhas e tirar algumas coisas, incluir outras, para que aquele produto filme também seja bem interessante por si só, independentemente do livro. Mas aí, quem é fã do livro, dificilmente você vai conhecer alguém que viu, leu um livro primeiro, depois assistiu o filme e gostou. Porque sempre o filme perde alguns elementos que a pessoa gostava do livro. E então gera frustração. E é normal, né? Temos que conviver com isso É, também. fora da liberdade criativa que você, como leitor, tem, que você lê o livro e você imagina a pessoa, você imagina o físico, pelo menos acontece comigo. Né? Eu imagino, eu leio o livro e eu imagino como que será. Será careca? Será que tem bigode? Será que tem barba? Será que é alto? Né? Será que ela é magra?
se não tem uma descrição, porque normalmente o livro apresenta algumas características físicas, mas você imagina. E quando você leva Sim. esse personagem para o cinema, muda, né? Tira aquela questão. Não era assim como eu imaginava. Você citou o exemplo do Harry Potter, por exemplo, né? O pessoal queria que tenha aqui a marca aqui no meio, não, mas ela tinha um lado. Então, muda tudo isso aí. Como que a gente consiga entender essa questão de adaptação de personagens, de adaptação de um estilo para o outro, no mundo dos carecas, Luciano? Você que era cabeludo, que tinha rabo de cabelo, como que você se adapta agora para ser careca? Olha, é um grande desafio, né? Porque, como a gente comentou, cada um que lê o livro completa a imagem conforme o seu repertório, conforme as suas expectativas. E você nunca vai conseguir atender todo mundo, né? Então, é um grande desafio e também precisa desapegar é, dessa vontade de agradar todo mundo, né? E acho que isso cabe para os carecas também, né? A gente aceitar e saber que às vezes tem gente que pode não gostar da gente, olhar para a gente achar com cara de mal e tá tudo certo, né? Só que como é que a gente se aceita e se permite ser daquele jeito, né? E seguir a vida. Agora, para personagens carecas, assim, acho que acaba sendo mais fácil, viu, Mamba? Dificilmente a pessoa vai errar. Se tem uma descrição ali de uma pessoa careca, se pegar um personagem cabeludo, aí você não lê o livro, né? Porque é fácil trazer essa adaptação. Mas, de resto, outras características acabam sendo bem diferentes mesmo. Você já teve alguma experiência com crianças, por exemplo, que fiquem, nossa, eu não quero ver se ele tem careca? Ou em algum lugar que você se sentiu observado por ser careca? Olha, mano, se aconteceu, eu não reparei, não. Eu acho que, pelo meu jeito, estou procurando sempre estar sorridente, brincando e tal. Eu acho que o meu sorriso vem antes da minha cabeça. Então, as crianças geralmente não têm esse, esse olhar, não. Você já passou por isso, Mamba? Fiquei curioso agora com a sua pergunta. Já teve algum Já alguma vez, né, julgamento? com crianças bem pequenas. Por exemplo, e próximas, com meus sobrinhos na Bolívia, eu não conhecia eles. Eu não conhecia, eles tinham nascido enquanto a gente estava por aqui, a gente foi lá conhecer eles, e a menina, que se chama Arena, ela olhou para mim e ficou olhando, e ela não chegava perto, viu? Ela não chegava perto. Quando perguntaram por quê, ela falou porque ele não tem cabelo. E ela Olha nunca só. tinha visto ninguém sem cabelo tão perto. Ah, Porque, entendi. pô, aí eu tive que ganhar a confiança dela, né? Brincando, tudo isso aí, mas é uma questão muito legal. Por outro lado, foi uma experiência boa que eu tive também quando um amigo muito próximo da família, uns amigos, na verdade, do meu filho, que são gêmeos, um deles passou por câncer há pouco tempo atrás. E, obviamente, ele começou a perder o cabelo com 12 anos de idade e teve que raspar o cabelo. E aí o pai do meu amigo ele me ligou e falou: Pô, Mamba, você não poderia dar um pulinho aqui só para conversar com ele, que ele está se sentindo Pô, que legal. mal com a questão da cabeça? Mas na hora eu deixei tudo que estava fazendo e fui lá e entrei lá e falei: E aí, cara? Tá tentando me igualar, cara? Você não vai conseguir, que aqui essa careca aqui não é para qualquer um. Então, e aí a gente foi brincando, foi muito legal ser parte, né, de um processo de ajuda para alguém que estava passando um momento realmente ruim. Né? E que a questão do cabelo não deveria ser a principal preocupação. Né? Então, já teve essas questões. Né? Mas por aí vai, depois, como você falou, né? Chegar com um sorriso, chegar com uma boa atitude, chegar com uma boa presença no local, vai resolver qualquer tipo de bullying, entre aspas, né? Com certeza, mano. Muito legal a história que você contou. Sim, fiquei até emocionado aqui, porque realmente a gente conseguir, de alguma forma, impactar, né, pessoas que estão olhando para essa situação de uma maneira negativa, né? Como é que a gente traz, pô, tudo bem, é só não ter cabelo, né? Tá tudo certo. E olha como eu sou bonito, né? Você tá só se espelhando em mim, né? E brincar com isso, trazer essas questões é muito interessante. E o cinema, eu ia brincar com a questão que quando você comentou da sua sobrinha,
acho, né, que olhou e falou, não quero porque ele é Sim, careca, não quero chegar perto. Talvez o cinema tenha a ver com isso, né? As histórias, como um todo, colocar como vilão, ela remeteu, de forma lúdica e inconsciente mesmo, a uma coisa que será, né, que eu posso confiar. É, então, a gente tem o cinema tem esse poder de implementar algumas coisas, né? E aí, falando um pouquinho do autoconhecimento cinema, como é que a gente também usa o cinema para trazer exemplos bons, para gerar discussões interessantes e bacanas sobre temas sensíveis, por exemplo, como você comentou, do câncer, né? Tem vários filmes que trazem superação e tal, então, usar as histórias, os filmes para isso é uma fonte assim quase inesgotável de inspiração, né? É bem legal. sim, é sem dúvida uma questão que o pessoal muitas vezes não sabe que alguém próximo está atravessando uma situação difícil de saúde, né, que tem a ver com algumas doenças, não só câncer, também tem alopecia, outras doenças, Sim, estresse excessivo que termina levando a isso, né? Tem inclusive eu não, tem um filme que eu não sei se você viu, que é aquele dos estagiários no Google, eu não sei se você viu. eu sei qual que é, mas não São assisti. dois. Que é do É, Owen eu não vou Wilson, lembrar o né? nome. E o outro personagem, né? Exatamente, Sim, exatamente. Aquele grandão também, que eu não vou lembrar agora o nome dele. Mas sim. lá, por exemplo, tem um dos personagens, um asiático, um cara asiático, que ele fica tão estressado que ele começa a tirar as sobrancelhas dele. Olha Então, só. é óbvio. No filme é apresentado como brincadeira, né? Mas tem um momento em que ele falava, teve uma questão de estresse. E esse tipo de coisas, as pessoas estão atravessando, muita gente que tira os fios do cabelo, né? E a gente não sabe. Então, acho que é uma questão de empatia. É muito importante, é muito necessário levar essa questão da empatia para diversas situações. E acredito fortemente que no seu trabalho você tem uma ferramenta muito grande, principalmente quando se trata de empresas, né? Para levar conteúdos com empatia. Sim, Mambo, e bem curioso você fazer essa pergunta, até para as pessoas saberem que esse é um papo bem livre, né? A gente não fez nenhum script antes, né? Então, mas muito legal você trazer, porque eu estou no momento justamente disso. Nós estamos gravando esse podcast em setembro, talvez você esteja vendo depois, né? Mas estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de combate, né, à De depressão e prevenção, ao né? suicídio, e prevenção ao suicídio, que tem a ver muito com depressão, né? Então, vai ter um evento no dia 29, que talvez quando você estiver ouvindo já passou, ou está perto aí, 29 de setembro, que a gente deu o nome de Cine Summit Setembro Amarelo, que não vai ser só comigo, vão ter outras duas profissionais de saúde mental, uma de gestão do humor, que tem um trabalho muito legal de yoga do riso, o quanto o riso pode ser útil nesse processo, né? E uma outra especialista em saúde mental como um todo, e eu trazendo a ludicidade dos filmes do cinema para, mais do que falar com pessoas que talvez precisem ouvir questões interessantes sobre isso, para se cuidar, enfim, para se prevenir em relação a isso, mas principalmente porque geralmente quando as pessoas estão nesse processo, é muito complicado elas irem para um evento como esse, né? A gente sabe. Mas para as pessoas que convivem com pessoas assim, né? Como eu lido, como eu posso ajudar, de que forma eu chego. Então, a questão da empatia é fantástica. Essa palavra eu adoro. E o cinema pode ajudar muito a gente a entender como lidar. Porque, cara, não tem cartilha. É muito difícil lidar com pessoas nessa situação, né? Então, esse evento vem para apoiar nesse sentido, né? Nessa grande, né, dúvida que as pessoas têm de como é que eu lido quando eu tenho alguém próximo, amigo, familiar, colaborador, passando por uma situação como essa. E a questão da Lido e identificação, identifico, sim, porque pode ser até que não consiga identificar que a pessoa está assim, né? Até desculpa te interromper, mas tem isso, né? Quais são os pequenos indícios que eu posso perceber e me colocar à disposição para ajudar? sim, e essa questão que você falou de se identificar, né, de se até inspirar, o cinema tem muito disso, né? O cinema traz personagens, cria histórias que você consiga ver você, ver a sua família, ver um amigo, ou tentar chegar a alguma coisa, ou até colocar até como exemplo para seus filhos, né? Olha como que esse cara não parou de lutar, olha como esse cara fez a coisa certa. Então,
a grande possibilidade para um roteirista de criar estereotipos positivos e de mostrar o que não deve ser feito também está aí, né? É uma grande possibilidade. Realmente o trabalho do roteirista é uma ferramenta que deve ser mais valorizada. Sem dúvida, Mamba, assim, a gente procura, porque é aquela frase clássica, né, a arte imita a vida imita a arte, então a gente não adianta, pode criar, e aí o melhor exemplo disso acho que é Star Wars, né, que é uma saga que conta uma história em uma galáxia muito distante há muito tempo atrás, e o legal disso é que isso permite qualquer coisa, porque se é num lugar tão longe há muito tempo, não tem como a gente saber, então eu posso colocar de tudo aqui. Só que o que nos conecta com Star Wars, por mais que tenham personagens físicos, é o Chewbacca, né? A gente não tem nenhum Chewbacca no dia a dia. Mas Tem alguns ele tem. parecidos com o Chewbacca, né? Tem algumas pessoas que se parecem É... com ele. não vamos entrar nesse mérito que é bullying. Mas ele tem, por mais que ele não fale, né, sobre sons ali, ele tem características humanas de empatia, características humanas de bondade, né, enfim. E a gente se conecta com isso. O cinema é fantástico nesse sentido. Como é que a gente olha para os bons exemplos, para os maus exemplos e mira naquilo que a gente quer ser, como a gente quer se comportar, enfim, o que a gente quer aprender e se desenvolver. Exatamente, né? E a gente tem aqui no programa um momento bem interessante que eu trago uma vantagem de ser careca. E passaram já 14 vantagens por aqui e os convidados normalmente eles confirmam ou não. Não, eu acho que isso não é. Por exemplo, uma vantagem que eu trouxe foi que a gente poupa muito em usar shampoo. E a moça que estava aqui aquele dia, uma tricologista, ela falou que não, Luciano. Está errado. Você tem que usar shampoo sim. Porque ela fala assim: o shampoo não é para o cabelo, o shampoo é para o couro cabeludo. Aí eu falei: ah, tá bom. Então, não, então vou comprar agora. Sair daqui eu passo na farmácia e compro shampoo. Eu achei que poderia usar, sei lá, creme para tirar brilho, né? Sei lá, aquelas cremes para passar no sapato, né? Graxa de sapato para tirar brilho, mas não, tem que ser shampoo mesmo. Então aí a gente vai trazendo algumas vantagens legais. E hoje temos uma vantagem, Luiz, você está aí para colocar na tela, a vantagem depois dos nossos vilões e todos aí. Essa vantagem aí, você está vendo, Luciano? É uma ótima vantagem ter o próprio podcast. Olha, é aquele famoso lugar de fala, né, Mamba? Se você não fosse careca, não poderia criar um podcast chamado Coisas de Careca, porque não teria lugar de fala. Eu não seria convidado para esse podcast, porque não teria lugar de fala. Então, temos nosso lugar de fala aqui, é uma grande vantagem, concordo. E desculpa, eu vou discordar eu não vou usar shampoo, minha cabeça tá bem sem shampoo, vou continuar economizando, que eu acho também uma vantagem excepcional de ser careca. Falando de economia, aqui quase matamos um dia a um cabeleireiro. Porque vem uma moça que ela é terapeuta capilar casada com um cabeleireiro. E vem um amigo ator, aqui, o Will Bassi, que eu mando um abraço para ele, e a Aline, que estava naquele dia também aqui. Cara, e o Will, ele é um cara muito engraçado, ele trouxe alguns dados. E ele trouxe escrito o dinheiro que você poupa em cabeleireiro, sendo careca. O cara que estava É, sentado atrás das câmeras quase chorou. Quase chorou. Porque ele tá colocou lá, vendo? não só sumou, ele colocou a inflação, colocou um monte de coisas, dava, acho que em 30 anos, dava perto de R$ 1 milhão. Olha, eu só posso cada vez ficar mais orgulhoso de ser careca. E, de fato, a gente compra uma maquininha, né, Mamba? E passa ali a cada 15 dias, pela minha frequência é essa, e o nosso investimento é esse. Putz, precisa ser. Eu acho que a última vez que eu fui no cabeleireiro foi no meu casamento, para fazer o pezinho direito. Mas assim, né, para que você vai no cabeleireiro sem ser uma ocasião Exatamente. tão É, especial, né? agora você vai para cuidar da barba, talvez, eventualmente. Mas cabeleireiro, tá bom, né? Então, é outra das Exatamente. vantagens dessa poupança aí. Mas se esse aqui ter o próprio podcast, então você confirma. E eu trouxe uma vantagem sem saber desse quadro de vocês aqui, que é a gente ter o apelido de mente brilhante, ser considerado inteligente aí também, né? Não sei se já trouxe essa vantagem em outro Exatamente. podcast, mas é uma boa vantagem.
mas pode virar, muito olho nisso aí, que pode virar uma pressão adicional, né? Chegou a mente brilhante, você não sabe de nada, cara. Aí já era, acabou comigo. Pode ser uma dádiva, pode ser uma maldição, depende do quanto você usa efetivamente a sua mente, né? Exatamente. Bom, Luciano, eu quero te agradecer mais uma vez por estar com a gente aqui. Esse que foi o Fala com Mamba dos mais entretidos que a gente teve aqui, porque a gente falou de uma coisa que apaixona os dois. Espero que o pessoal que está assistindo também goste de cinema como a gente gosta. Falamos de muitas coisas aqui, mas antes de ir fechando, eu queria te pedir para falar para as pessoas onde eles te encontram, ficaram interessados em ter essa ajuda profissional para criar um roteiro. Eu vou dar uma palestra, eu não sei como fazer, eu tenho muitas ideias, meu público é novo. Onde que eu encontro o Luciano Luna para fazer contato com ele e ter a possibilidade de trabalhar com um profissional da sua qualidade? Bom, Mama, obrigado pela generosidade de abrir esse espaço para mim aqui. Um dos canais mais interessantes para vocês nos encontrarem é no Instagram, que é lucianoluna.autoconhecinema. Então, lucianoluna.autoconhecinema. Lá, além de ter os meus, na descrição, tem outros contatos, WhatsApp e tudo mais, né? Também eu posto um vídeo por dia, sempre usando alguma cena de filme e trazendo algum insight, alguma coisa para a gente refletir, né? E sobre a questão que você comentou de como é que eu tenho ajuda do Luciano para criar roteiros, histórias para minha empresa, uma coisa que eu falo bastante é descomplicar o discurso, né? A gente procura ajudar bastante nesse sentido também, porque muitas vezes eu sei tecnicamente o que eu faço, mas quando eu vou explicar é uma sopa de letrinhas, né? Às vezes o que eu faço é muito técnico, a gente ajuda nesse processo também, além de trazer ludicidade e tudo mais. Mas é isso, o Instagram lucianoluna.autoconhecinema é o melhor caminho para nos encontrar. Obrigado mesmo pelo espaço e pela sua generosidade de careca, que nós temos essa característica também, né? Exatamente. E no seu trabalho é uma questão de traduzir as coisas também, né? Você praticamente traduz o que o técnico traz para você, porque já aconteceu de eu ter que gravar vídeos também aqui na produtora e o pessoal traz um conteúdo que, meu Deus do céu, não dá para entender do que ele está falando e óbvio, né? Você na sua área, você conhece tudo e você acha que todo mundo entende. Mas aí entra o trabalho de um roteirista para traduzir e se colocar em português, né? Exatamente, Mamba. O poder da escuta é muito grande aí, né? Tanto como você quanto eu, quando a gente pega um projeto para. Porque as pessoas têm uma expectativa também, né? De, pô, eu quero colocar a minha ideia, a minha empresa, enfim, criar um conteúdo para ela. Só que ela vem, às vezes, com uma expectativa que não é a ideal, um conteúdo que não é o ideal. Então, como é que a gente escuta aquilo, entende e decodifica, né? Eu vou dar até um exemplo rápido que aconteceu com uma oftalmologista. Uma das perguntas no briefing que eu fiz para ela foi por que você se tornou oftalmologista? Eu ia criar uma palestra para ela. E ela falou que ela se encantou porque ela viu um vídeo de uma cirurgia, né, nos olhos de uma pessoa e ela se encantou e quis se tornar oftalmologista. E ela queria colocar esse vídeo na palestra. E eu a dissuadi disso porque ela se encantou com esse vídeo, mas as outras pessoas iam se angustiar, né, ao ver isso. Então, a gente foi para um caminho diferente de mostrar a família dela com uma imagem embaçada. E aí ela falou assim, ó, essa aqui é a minha família. Vocês estão vendo? O pessoal não estou vendo nada. Ela dava um clique e a família, aí a imagem ficava, né, perdia aquele desfoque e ficava muito mais clara e uma foto linda da família dela. E aí ela falava assim, né, para que vocês vejam a família de vocês como eu vejo a minha agora, que eu me tornei oftalmologista. Isso é um porquê que conecta as pessoas, né? E Claro, claro não que sim. o vídeo dos olhos. Então, como é que a gente traduz mesmo, né? O que a pessoa pede para o que ela precisa, né? É bem isso. Exatamente. Luciano, mais uma vez, obrigado. A gente está finalizando por aqui esse nosso programa. Nossa primeira temporada está chegando ao fim também. Semana que vem só será um resumo. Eu convido a todos vocês a assistirem, porque vamos recopilar coisas legais que nossos convidados trazeram aqui e compartilhamos com eles. De hoje, sem dúvida, vai sair muito material e vai ser um prazer ter vocês com a gente também. Luciano, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Mamba. Recado final. Carecas univos, cabeludos acompanhem-nos. Obrigado pela honra Exatamente. aqui e até a próxima. Valeu mesmo. Parabéns pelo podcast que está excelente.
Obrigado. Gente, a gente se encontra por aí. Muito obrigado mais uma vez por estar por aqui no canal Fala Mama. Até a próxima.